Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade da gente estar aqui reunido, virtualmente. Que Deus possa abençoar a sua vida hoje, nessa noite, que juntos a gente possa estudar sobre um assunto bem legal, que parece ser bem simples, mas às vezes a gente tem dúvidas, às vezes a gente pensa de uma forma, e a gente vai ver hoje o que a palavra nos fala sobre a vida cristã. O que é a vida cristã, como nós podemos viver a nossa vida cristã, se a vida cristã se limita apenas a ir à igreja, quando a gente se reúne. A gente vai compreender hoje que talvez a igreja, com certeza a igreja não é ir, é ser, é diferente. E a gente vai aprender junto, que você possa compartilhar aí com seus amigos e familiares, que Deus possa me dar sabedoria para que a gente possa, e você também, para que a gente possa entender, esse assunto tão bacana e muito edificante para a nossa vida, para a nossa fé. Então vamos lá, irmãos. Quando que começa a nossa vida cristã? Hoje tem muitas pessoas que já nascem, como tem uma expressão bem popular, quando a pessoa ela já é de uma família cristã ou de uma família evangélica, católica que seja, você já nasceu num berço cristão, você já nasceu num berço evangélico, tem essa expressão. E talvez para muitas pessoas a vida cristã começa nesse tempo, quando já nasceu numa família evangélica, numa família cristã. Mas será que realmente é isso? A vida cristã, na verdade, irmãos, ela começa desde o momento em que nós temos um encontro com Jesus, ou ouvimos falar de Jesus, do que ele fez na cruz do Calvário, quando ele se entregou e depois de 3 dias ter ressuscitado dos mortos. E ele, nesse sacrifício, ele dá vida a todos aqueles que creem em seu nome, na sua obra. Então a vida cristã, ela começa no momento da conversão, no momento em que nós, pela fé, cremos que Jesus é o Filho de Deus, que veio em carne, que morreu numa cruz, que se entregou por nós na cruz, e que ao 3º dia ele ressuscitou, para que nós tivéssemos vida. Então lá na primeira carta do apóstolo Pedro, no versículo 1, no capítulo 18, quero ler aqui para vocês. 1 Pedro, se você quiser marcar e depois ler. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 18 ao 21, ele diz o seguinte: porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a vossa esperança estão firmados em Deus. Então, irmãos, a nossa vida cristã começa a partir do momento que nós cremos em Cristo, E através de Cristo, do seu sacrifício e da sua obra redentora, nós passamos a depositar toda a nossa fé e toda a nossa esperança em Deus. E a partir disto,
né, do eu crer, do eu reconhecer isso, né, a obra da salvação que através de Cristo o Senhor nos deu, eu passo a ser um cristão, ou seja, eu passo a ter a vida cristã, uma nova vida, como que a gente leu aqui, não baseado naquilo que nós aprendemos das tradições da nossa família, mas segundo os preceitos de Deus, né, que foram ensinados e trazidos por nós através de Jesus. Amém, irmãos? Então, a gente começa a entender que a nossa vida cristã começa a partir desse momento. Talvez até eu não vim de um berço cristão, de um lar cristão, mas eu reconheci Jesus pela fé que Ele me deu, né? Porque até o reconhecer vem de Deus. Ele me concedeu a fé para crer quando eu já tinha 24 anos de idade. Então a minha vida cristã começou com 24 anos. Uns começam mais cedo, outros mais tarde, né? Outros na adolescência. Mas é a partir do momento que há esse reconhecimento da nossa parte de que Jesus ele é o Filho de Deus. Que Ele veio e se entregou por nós. Apóstolo Paulo, por exemplo, a sua vida cristã começou ali em Atos dos Apóstolos, como diz ali, a caminho de Damasco. Quando Jesus aparece para ele ali no caminho e ele se converte. Então a nossa vida cristã começa a partir do momento que nós nos convertemos a Jesus e aos seus ensinamentos e a sua obra redentora. E o que é, irmãos, ter uma vida cristã? Né? Para muitos, ter uma vida cristã talvez você todo domingo você ir num culto, ou numa missa, seja o que for, você ir numa célula, você ir num estudo bíblico, você cantar louvores. Só que a vida cristã, irmãos, ela vai muito além disso, né? Na verdade, isso... Tem muita gente que ele vai na igreja todo domingo, que ele frequenta os cultos, que ele hoje também, infelizmente, a vida cristã é medida pelas ofertas que você dá. Mas a gente vai entender que se no nosso dia a dia nós não vivermos conforme os padrões do reino de Deus, não faz diferença se você vai ou não no culto. É importante a gente congregar? A Bíblia diz que isso é importante. Por quê? Porque na nossa vida cristã, a comunidade, irmãos, Jesus estabeleceu a igreja, que é o corpo, que Paulo fala que é o corpo de Cristo, porque a gente não consegue ser igreja sozinho. Como assim? Deus, por exemplo, ele derrama dons sobre a igreja. Então, cada um de nós tem um dom. Então, quando nós partilhamos esse dom, nós edificamos uns aos outros, né? É importante a gente se reunir, a gente cultuar a Deus junto com os irmãos, é importante, porque não só cultuar a Deus quando a gente canta louvor, quando a gente divide a palavra, mas existe nesse contexto cristão da reunião a questão de exortação, né? Que nós devemos exortar uns aos outros. O próprio apóstolo Paulo diz que nós devemos orar uns pelos outros, consolar os que choram, edificar uns aos outros. Então, irmãos, faz parte o estarmos reunidos, o cultuarmos a Deus juntos como igreja, né? Faz parte da nossa vida cristã. A gente está reunido com os irmãos, mas a nossa vida cristã não se limita só a isso, né? Eu acho que isso de a gente estar reunido como irmãos é muito mais profundo do que apenas eu frequentar um lugar durante o domingo, por 1 ou 2 horas que seja. E tem muita gente hoje que infelizmente mede a sua vida cristã por frequência de culto, né?
pela oferta que dá, e isso não passa nem perto do que é verdadeiramente a gente ter uma vida cristã, do que a gente ter uma vida de louvor a Deus, uma vida de reverência a Deus. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Né? O que é ter uma vida cristã? Então, eu queria dividir com vocês um dos versículos que eu acho maravilhoso, que define a vida cristã de uma forma completa e que abre muito a nossa mente para a gente entender muita coisa sobre o que é a conversão, sobre o que é ter uma vida cristã verdadeira, uma vida de reverência a Deus, ao Evangelho de Jesus, que está em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, que diz o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive no meu corpo, a vida que eu vivo agora nessa carcaça, no meu corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, irmãos, eu acho que esse versículo, com certeza, ele define muito bem o que é a vida cristã. A vida cristã é que eu fui crucificado com Cristo, ou seja, eu morri com Cristo crucificado para tudo aquilo que eu achava que era certo. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, na verdade nós morremos com Ele na cruz. Para quê? Para que assim, como a gente leu, eu não viva mais com aquilo que eu acho certo, que eu não acho certo, mas para que a partir desse momento eu morra, para que Cristo ele vive em mim, para que a vida que ele viveu possa resplandecer na minha vida, nas minhas atitudes, nas minhas intenções, nos meus pensamentos. Porque essa vida que eu vivo agora nesse corpo, até que eu parta, eu vivo pela fé em Jesus, no Filho de Deus. Porque Ele me amou e Ele se entregou por mim. Então, irmãos, o segredo da vida cristã é eu entender, eu ter a consciência e deixar de Cristo vivo através de mim. A proposta, irmãos, central do Evangelho é que o caráter de Cristo ele seja gerado em mim. A vida de Cristo seja gerada em mim. Então a proposta do Evangelho é que eu morra para mim mesmo e viva a vida que Cristo viveu, que Ele nos ensinou 2000 anos atrás. Então a vida cristã não é um esforço humano meu. É claro que essa graça, essa consciência de que Cristo vive em mim, Ele vai me matando a cada dia os meus pensamentos, a consciência que eu tinha de pecados, de certo ou não certo, e eu revivo, eu renasço, eu tenho uma nova vida segundo a consciência que Jesus tinha. Então a proposta do Evangelho é que eu viva a vida que Cristo viveu, a vida que Cristo quer que eu viva. E eu trouxe, irmãos, algumas das marcas dessa vida cristã que a gente vê na vida de Jesus. Então ela começa na minha conversão, na conversão dos valores mundanos que eu tinha para os valores do reino de Deus, que é amor, paz, justiça, né? E a partir desse momento que eu creio, eu começo a caminhar na fé, na palavra, e Jesus ele vai me transformando. É um processo, irmãos, a nossa vida cristã é um processo de amadurecimento, onde eu começo a caminhar como uma criança, né? E o Espírito que habita em mim, ele começa a gerar o caráter de Jesus Cristo em mim, em você. E nós começamos a caminhar nesta vida,
pela fé neste corpo, pela fé no Filho de Deus, ou seja, crendo no que ele ensinou, vivendo o que ele ensinou, porque a Bíblia diz que o homem sábio, ele não é só o que ouve, mas ele é o que ouve e o que pratica. É o que prega, mas também o que pratica o que prega. Amém? Senão eu viro um hipócrita. Eu viro um homem o qual Jesus muito combateu naquela época. Os homens que falavam, mas viviam de maneira contrária. Amém? Então eu queria falar para vocês e compartilhar com os irmãos sobre as marcas da vida cristã. Que conforme a gente vai caminhando e conforme a gente vai adquirindo maturidade, Deus ele vai nos moldando e a gente vai aprendendo. Então a primeira marca da vida cristã, irmãos, é a fé. A fé no Filho de Deus, no que ele fez, a fé que o sangue que foi derramado na cruz, como a gente leu, o sangue pelo qual nós fomos comprados, o sangue que não é corruptível. Como assim? É o sangue de uma nova e eterna aliança. Então, quando nós cremos e nos convertemos, esse sangue que foi derramado é a aliança eterna que Deus tem comigo e com você. Às vezes, irmãos, apesar de nós pisarmos na bola e nós errarmos, Deus ele permanece fiel a essa aliança. Então, isso quer dizer o quê? Que Ele é o nosso Senhor, Ele é que nos conduz, Ele é que nos guarda, que nos livra de todo o mal. Então, apesar de nós, Deus ele nos livra do mal. É claro que, às vezes, Deus permite nós passarmos por coisas ruins para que a gente possa crescer, para que a gente possa aprender. Mas nenhum mal que não seja permitido por Deus, ele vai nos acontecer. Amém? É claro que às vezes por escolhas ruins, coisas ruins acontecem. Às vezes não. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja no controle da nossa vida. Ele está. Amém? Então a fé é a marca da vida cristã. A fé, por exemplo, em Efésios 6, quando Paulo discorre sobre a armadura cristã, ele fala lá que a fé é o escudo, é como se fosse um escudo, ele fala o escudo da fé, pelo qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Então, todo aquele pensamento, aqueles pensamentos muitas vezes gerados por nós mesmos, ou setas do maligno, do inimigo, de Satanás, colocando dúvidas que pode existir na nossa mente, mas pela fé, ou pela confiança que nós temos em Deus, aquilo ela se apaga da nossa mente. Então a fé, ela nos mantém firmados nas promessas de Deus, ela nos mantém firmados nos ensinamentos de Jesus, que hoje são muito confrontados por muitas coisas, né? A fé, ela nos mantém confiantes de que Deus ele está no controle da nossa vida. Então a fé é uma marca da vida cristã. A própria Bíblia diz que aquele que retrocede, a alma de Deus não se agrada dessa pessoa. Então só retrocede quem não tem fé. É claro que existem os fracos na fé, irmãos, não estou querendo dizer isso. Mas é por isso que também nós temos que estar reunidos, né? Porque quando nós nos reunimos, os que são mais fortes na fé, eles ajudam os mais fracos na fé. Amém? Então por isso que é importante a gente estar sempre junto, unidos como um corpo, até para a edificação dos fracos na fé. Amém? A marca da vida cristã, voltando só um pouquinho na fé, irmãos, Jesus como nosso exemplo, para você ver a fé de Jesus onde vai. Ele está sempre ali ligado com o Pai, né? Buscando o Pai. E até quando ele no Getsemane ora,
dizendo que o espírito estava pronto, mas a carne estava fraca, e pede para Deus livrar o cálice, ali a fé que ele tinha em Deus e nos propósitos de Deus, que eram maior do que ali o que ele pedia para Deus livrá-lo do cálice, não da cruz, que ele veio para a cruz, ele sabia disso, mas do sofrimento que ele iria passar. Numa prova de fé, ou seja, de confiança que ele tinha em Deus, ele pede: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Isso, irmãos, é um passo muito grande da nossa fé. É quando nós pedimos para Deus: Deus, se for possível, faz isso, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então isso, irmãos, é um passo muito grande na nossa fé. Quando nós lançamos a nossa ansiedade, o nosso medo, a nossa dúvida para Deus, porque muitas vezes a gente até não entende o que Deus está fazendo, mas nós nos rendemos à vontade soberana de Deus e dizemos: Pai, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então a fé, irmãos, ela é uma marca da vida cristã. Uma marca de evidência que nós realmente fomos salvos por Cristo. Amém? E conforme nós vamos nos aperfeiçoando, o Espírito vai nos aperfeiçoando, nós vamos amadurecendo na nossa fé também, a ponto de chegar a ter essa fé, né? A fé que fala assim: Deus, eu peço assim, mas faz a tua vontade, porque a tua vontade é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Por mais que eu não entenda, eu confio na tua vontade, Senhor. Então, que o Senhor não me enquadre a minha vontade, mas que eu esteja no centro da tua vontade. Amém, irmãos? Eu acho que esse é a maturidade da nossa fé, quando nós entendemos isso. Outra marca da vida cristã, que a gente vê muito evidente na vida de Jesus, é o relacionamento que ele tinha com Deus, através da oração, de uma vida de oração, de uma vida de obediência ao Pai. A Bíblia fala que essa obediência, irmãos, era tão grande, que ela foi uma obediência até a morte e morte de cruz. Então Jesus foi obediente a Deus até a morte, e não é uma morte qualquer, foi a morte de sofrimento, de humilhação, mas ele foi porque ele veio para isso. Amém? E a gente vê o relacionamento que Deus tinha com o Pai, quando ele se retirava para orar no monte. Ele mesmo, em Mateus capítulo 6, versículo 6, ele nos dá uma instrução, né? Muito conhecido, que ele fala: olha, quando você for orar, não faça igual os fariseus, né, os mestres da lei, que oram para ser vistos pelos homens, né? Claro que nós devemos orar uns pelos outros, e eu posso orar pelos meus irmãos em público? Posso, mas não com o objetivo de ser visto. Amém, irmão? Mas ele dá uma dica: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e busca o teu Pai em secreto, que em secreto ele te recompensará. É claro, irmãos, que você pode orar no quarto, você pode ir num lugar que não tem ninguém, você pode orar no banheiro. A questão que Jesus está querendo dizer é o quê? Busque um relacionamento com Deus em secreto, porque em secreto ele te recompensará, ou seja, em secreto ele se revelará a você. Em secreto ele revela a vontade que ele tem para a tua vida. Para que isso a gente tenha aquela fé de estar no centro da vontade de Deus. Amém? Então o relacionamento com Deus, irmãos, é a marca da vida cristã. Através de oração, através de conhecer a palavra, de conhecer o Evangelho, que explicitamente expõe a vida de nosso Senhor Jesus, como ele vivia, como ele convivia com as pessoas, com os tipos de pessoas, pecadores, classes sociais. Então, nessas coisas nós buscamos e temos relacionamento com Deus.
Amém? É a mesma coisa assim. Eu tenho um amigo, você tem um amigo. Quanto mais você conversa com seu amigo e ele conversa com você, quanto mais você convive com ele, mais você vai conhecer o que ele gosta, o que ele não gosta. É a mesma coisa com Deus, irmãos. Quanto mais eu mergulho na palavra, quanto mais eu falo com Deus, mais eu o conheço, mais eu me aprofundo em conhecê-lo. Sei o que ele gosta, o que ele não gosta, sei o que o agrada, o que não agrada, né? E a oração, irmãos, é uma coisa que às vezes a gente não compreende, mas a oração muitas vezes é um refrigério para a nossa alma, né? A oração muitas vezes ela não vai mudar a vontade de Deus, mas ela vai mudar a mim, né? Eu posso orar, mas Deus fazer a vontade dele, não a minha. Mas a oração, ela me muda, a oração ela me transforma. A oração, ela traz refrigério para a nossa alma. Por isso que na carta de Pedro, ele fala que eu devo lançar as minhas ansiedades diante de Deus, para que eu tenha paz. A oração, ela traz paz. A oração, ela traz um relacionamento de amor de um pai para um filho. Amém? Então a oração, irmãos, ela é boa para nós mesmos. Ela traz refrigério para a nossa alma. A oração traz esperança. Quando eu lanço a minha ansiedade, as minhas petições, eu creio que Deus está cuidando e que Ele vai fazer a vontade dEle. Amém? Então a oração, irmãos, é uma marca do relacionamento que nós temos com Deus. O estudo da palavra é uma marca também da nossa vida cristã. Porque quando nós conhecemos a palavra, nós conhecemos Jesus. Quando nós lemos, por exemplo, o Evangelho, nós começamos a conhecer o nosso Senhor tão profundo, e isso traz o caráter de Cristo para nós. Porque muitas vezes eu fui ler e eu via que em certas situações da minha vida eu estava agindo de forma equivocada. Porque eu via que Jesus ele estava agindo de forma diferente, e isso é um aprendizado para nós. É um aprendizado que ele é gerado de dentro para fora. Amém? A conversão, irmãos, é isso, é de dentro para fora. Muita gente hoje começa ao contrário, de fora para dentro. E isso é o esforço humano. Mas a transformação que vem de Deus, ela é de dentro para fora. Amém? Então o que está dentro, ele reflete do lado de fora. E esse relacionamento também, irmãos, ele se detém aos meus irmãos. Então, a minha vida cristã, o relacionamento que eu tenho com meus irmãos também é uma marca. Um relacionamento de amor, um relacionamento de entrega mútua, de um amor fraternal, de chorar com o que chora, de se alegrar com o que se alegra, de dividir com o que atravessa um momento de dificuldade. Esse relacionamento, ele expressa a minha vida cristã. Ele expressa que Cristo está sendo gerado em mim. De que eu estou morrendo para mim mesmo para viver a vida de Cristo em mim. Amém? Então, o relacionamento com o Pai e com os irmãos é uma marca da vida cristã. Então, eu não posso ser um cristão e ser egoísta, de fazer tudo pensando em mim mesmo, em benefício próprio. Na verdade, Paulo ele fala que nós devemos considerar inferiores aos outros, mas não como um complexo de inferioridade, mas querendo dizer que diante de Deus nós somos todos iguais. Nós dependemos uns dos outros, né? Então esse relacionamento, ele expressa Cristo em nós. Esse respeito, essa reverência que eu tenho com o Pai e o respeito que eu tenho pelos meus irmãos. Amém? O Paulo mesmo ele disse que eu devo tratar os mais velhos, as senhoras como mães, os mais velhos como pais, as mulheres como minhas irmãs, os homens como meus irmãos. Amém, irmãos? Então, o relacionamento de irmãos ele é muito importante para a nossa vida. Ele expressa a vida cristã que nós temos.
Então, é por isso que Paulo ele fala, por exemplo, que nós que pertencemos a Cristo deveríamos largar todo tipo de corrupção, imoralidade. Ele até diz numa de suas cartas, por exemplo, aquele que mentia, não minta mais, antes fale a verdade uns para os outros. Aquele que roubava, não roube mais, antes agora trabalhe, né? E possa ter o que dividir com aquele que atravessa um momento de dificuldade. Então há uma diferença. Amém, irmãos? Outra coisa, irmãos, as boas obras. As boas obras, na verdade, elas expressam para o lado de fora a fé que está para o lado de dentro. A Bíblia diz também que essas boas obras, Deus já preparou elas desde a fundação dos séculos. Então, irmãos, essas boas obras, Deus já preparou o caminho para que nós pudéssemos executar essas boas obras. Porque essa boa obra, na verdade, é a boa obra que Ele já começou em nós. Então, a boa obra que eu faço, ela começou já aqui dentro e ela é expressada aqui fora. Quando eu abençoo a vida de um irmão, essa boa obra já começou aqui no meu coração. E eu abençoo ele. Assim como o bom testemunho também. O bom testemunho é uma marca da vida cristã. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas acham que a vida cristã ela se detém só à frequência de cultos, como eu já disse. Mas às vezes, irmãos, as pessoas não perdem um culto, dão dinheiro na igreja, até fazem algumas coisas, mas o testemunho fora não condiz com aquilo que ele diz seguir, com o Senhor que ele diz seguir. Então, o bom testemunho, ele é uma das coisas cruciais para a vida cristã, porque na verdade o bom testemunho, assim como as boas obras, é fruto do que está dentro. Por exemplo, Jesus disse assim, da boca fala o que está cheio o coração. Então eu posso ir no culto, por exemplo, e cantar louvores a Deus e amaldiçoar as pessoas aqui fora. Né? Dizer a Deus que eu amo Ele e aqui fora dizer que eu odeio as pessoas. É claro que muitas atitudes nós odiamos sim, devemos odiar as más obras, mas não demonizar as pessoas, mas não monstrificar as pessoas. Então, o bom testemunho é muito importante. Por exemplo, na carta a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 37, quando Paulo dá características para que Timóteo escolhesse os bispos ou os pastores que iam pastorear o povo. Ele sempre fala que deveriam ser homens que têm bom testemunho com os de fora, para que não haja acusação. Por exemplo, se eu sou um pastor e sou um pilantra fora da comunidade, né? Imagine se eu sou um pilantra, chega alguém lá na reunião e me vê pregando, aí a pessoa vai pensar, pô, o cara está aqui pregando sobre o amor, sobre a honestidade, sobre, né, o evangelho, mas fora daqui ele é um pilantra, ele é um briguento, ele maltrata a esposa, ele é violento, ele é desonesto, ele é imoral. Então, o bom testemunho, irmãos, ele na verdade ele glorifica a Deus. E o princípio da nossa vida cristã não é beneficiar a mim mesmo, mas é para que através do nosso testemunho as pessoas vejam quem Cristo é, né? Porque hoje, na verdade, as pessoas não veem Jesus. Jesus ele não está andando aqui mais encarnado. Então as pessoas vão ver Cristo, vão ver quem é Jesus através de quem? Através de mim e através de você. Entendeu? Então a nossa vida cristã,
expressa quem é Jesus. Quem é Jesus no trânsito, quem é Jesus no trabalho, quem é Jesus na minha casa, através de mim, através de você. Então, se nós tivermos obras más e um testemunho ruim, as pessoas vão ver um Jesus que não é Jesus, que é bom, que é honesto, que é humilde, que é manso de coração, que é simples, que é servo. Amém? Então a nossa vida cristã, irmãos, tem que expressar Jesus Cristo. Tem que expressar quem era Jesus. Esse é o sentido da vida cristã. Então você pode ir ao culto, irmão. Mas se a sua vida e a minha vida não expressar quem é Jesus através das nossas atitudes, né? Não adianta, você pode ir no culto. Você vai ser só um fariseu que frequenta o culto. Não estou querendo dizer que nós não erramos. Nós erramos sim. O que eu quero dizer é que a gente não pode errar, a gente erra. O que eu quero dizer é que a gente não pode ter uma vida que é atolada no pecado, atolada no mau testemunho, atolada na falsidade. Entendeu? Porque, é claro, a nossa vida cristã é um aperfeiçoamento, um amadurecimento. A gente vai caminhando, amadurecendo, caindo e levantando. É processual, é um processo. Para uns demora mais, para outros demora menos. Aí é cada um com Deus. Outra marca da vida cristã, irmãos, é se guardar das corrupções desse mundo. Sobre o testemunho, eu vou falar 2 textos, você marca aí, depois você lê, que é muito legal. Que é Romanos, desculpa, irmãos, é 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, depois você lê lá. E Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Falam sobre dar bom testemunho diante das pessoas. Outra coisa, irmãos, sobre a vida cristã, é nós nos guardarmos da corrupção desse mundo. Em Romanos 12, 2, por exemplo, um texto bem conhecido, fala que nós não devemos nos amoldar a este século. Ou seja, a gente sabe, irmãos, que esse tempo que nós vivemos, né, o sistema de valores que nós vivemos é um sistema corrompido. Então, nós não devemos nos amoldar a esse sistema. É isso que está querendo dizer em Romanos 12, 2. Que nós devemos nos amoldar, se deixar influenciar pelo Evangelho de Cristo, que é o Evangelho de paz, de amor, de justiça, né? Então nós não devemos nos amoldar, se deixar influenciar pelo sistema do mundo que nós vivemos. Filosofias, mundanismo, mas devemos nos amoldar aos princípios do Evangelho. Hoje tem um monte de evangelho que infelizmente tem o nome de evangelho, mas não é o evangelho, porque foi amoldado a este século, né? Por exemplo, tem um evangelho hoje, que vocês conhecem, que é o evangelho da prosperidade. Hoje, trocaram um pouco de nome, é o evangelho do coach, mas que é a mesma coisa. Se você for estudar, irmãos, é a mesma coisa. Esse, irmãos, é um evangelho que, vocês me desculpem, vocês podem não concordar, mas é um evangelho que ensina a ganância, que santifica a ganância. É o evangelho que te ensina primeiro a prostituir Deus. Ou seja, você dá dinheiro e Deus ele te dá mais dinheiro. Você dá dinheiro ou bens, Deus ele te dá mais bens. Desculpa, irmãos, esse Deus é um Deus prostituto, não é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus, ele não nos comprou nem por ouro ou prata, mas foi pelo precioso sangue de Cristo. Então, irmãos, a teologia da prosperidade, ela apresenta um Deus que se prostitui, que se vende
por dinheiro, que faz barganha com a igreja. E Deus não é isso. Deus, ele não se leva por isso. Ele já se entregou por nós. Amém? É claro que ele nos abençoa. Mas não é esse relacionamento que Deus quer comigo e com você. Esse relacionamento à base de troca, à base de barganha. É um relacionamento de sinceridade, de reciprocidade. Ele se entregou por mim na cruz, então eu vou me entregar para ele. É para isso que ele nos chamou, para que nós nos entreguemos a ele. E vivamos a vida dele e nós. Amém? Tiago, por exemplo, ele fala que a verdadeira religião é visitar os órfãos, as viúvas, ou seja, cuidar uns dos outros, daqueles que não tem ninguém que cuida, e depois ele fala lá, e principalmente se guardar das corrupções desse mundo. Então, tem gente que frequenta todos os cultos, que faz tudo, mas ele é só um religioso, porque infelizmente ele se deixa levar pela corrupção desse mundo, que é totalmente o contrário do Evangelho. Amém, meus irmãos? Então, se guardar da corrupção e não se deixar influenciar por esse sistema de valores que nós vivemos é uma marca da vida cristã, né? É uma, como eu posso te dizer? Agora me fugiu a palavra. Mas é realmente você se guardar para Deus. Na verdade, isso, irmãos, é a santificação que Deus faz na vida dos santos. É quando Ele separa os santos desse sistema. Não tem nada a ver, irmãos, de eu ser um homem, ou você uma mulher, ou um homem de Deus, e não poder conversar, por exemplo, com aquele que não é cristão, que não crê. Não tem nada a ver. Por exemplo, Tiago 1, 27, fala assim, e não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, que eu não posso ser amigo do mundo e ser amigo de Deus? Aí tem gente que confunde isso, aí ele não vai mais em festa de aniversário da família, ele não vai mais na casa do amigo que não é cristão, que bebe, que fuma. Então ele acha que ele não pode ser... O que Tiago está querendo dizer, se você for ver o contexto, irmãos, é que a amizade com o mundo não tem nada a ver de eu ser amigo de pessoas que não são cristãs. A amizade com o mundo e a amizade com Deus, ele está querendo dizer que é o quê? Que é quando eu me deixo levar por esse sistema perverso que nós vivemos hoje, de corrupção, de mentira, de valores que foram trocados, de ganância, de aonde eu vivo só para mim mesmo. O que Tiago está querendo dizer é que essa amizade, ou seja, é eu me deixar influenciar por isso, isso é inimizade com Deus. Se eu me deixar corromper por essas filosofias mundanas, por esse sistema de valor perverso, isso é inimizade com Deus. Não tem nada a ver de eu ter amizade com meus colegas de trabalho, com meus familiares que não são cristãos. Então a gente pega isso e não tem nada a ver, irmãos. Você pode sim e deve, porque essas pessoas têm que ver Cristo através de você. Talvez através desse testemunho elas se convertam ao Evangelho de Jesus. Entendeu? Então se guardar, isso é santificação. Quando Deus ele te tira da corrupção, da mentira, isso é santificação. Isso é se guardar da corrupção. Amém, irmãos? E o último, irmãos, que eu acho que talvez não se fala tanto, é que a vida cristã, ela é muitas vezes marcada pelo sofrimento também, né? A gente gosta muito de ouvir palavra de vitória, e é bom, nós precisamos, porque a Bíblia diz que em Cristo somos mais que vencedores. Então em Cristo, eu e você já somos vencedores, apesar muitas vezes das situações que nós passamos. Mas o sofrimento, irmãos, principalmente por causa do Evangelho, ele faz parte da vida cristã sim, né?
coisas ruins fazem parte da vida cristã? Sim, fazem. Paulo, por exemplo, ele fala: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tendo que vestir, passando nudez, tendo que fartura ou passando fome, porque eu posso tudo naquele que me fortalece, né? Então, o sofrimento, ele faz parte da vida cristã. Eu ser um cristão, eu ter um Deus Todo-Poderoso cuidando de mim, eu entendo e sei, tenho certeza de que eu não estou privado de muitas vezes passar por sofrimento nessa vida. Eu não vou... É claro que a nossa vida, ela tem fases. A fase de sofrimento, a fase de refrigério, mas Deus, ele todo o tempo está ali nos consolando e nos guiando. Então, irmãos, que você tenha essa consciência, que o sofrimento, ele faz parte, que muitas vezes nós praticarmos o bem, muitas vezes talvez a gente pode colher sofrimento, sabia? Principalmente por causa do Evangelho, porque o Evangelho hoje, ele é considerado uma coisa ruim aos olhos desse mundo, aos olhos desse sistema que nós vivemos, né? E eu separei, irmãos, 2 textos aqui para a gente terminar, que o primeiro está na primeira carta do apóstolo Pedro, no versículo 4, no capítulo 12, ele fala o seguinte, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus por meio do seu nome. Amém, irmãos? Então, irmãos, o sofrimento, ele faz parte da vida cristã. E isso não como ele disse aqui, não entendais como algo estranho, porque ele faz parte. E se você sofre por causa do nome de Cristo ainda, exulteis, Paulo fala. Porque Deus, ele se agrada, por mais que muitas vezes a gente não entenda, a gente até questione como, mas Deus, ele se agrada, porque nós sofremos pelo nome dele, fazendo a vontade dele, né? Então é melhor sofrer como cristão do que como alguém que pratica o mal, como a gente leu aqui. E o segundo está no livro de Tiago, segundo texto, no capítulo 1, no versículo 2 e 3, ele fala o seguinte, irmãos. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Então, irmãos, para você ver as provações, né? Muitas vezes o nosso sofrimento, ele prova a nossa fé e produz perseverança. Perseverança é eu esperar com esperança. E essa perseverança,
ela tem plena ação. E ela que nos aperfeiçoa e nos completa, para que em nós não falte virtude alguma. Então, muitas vezes, nas provações, a nossa fé é provada, né? Muitas vezes, irmãos, eu já achei que Deus ele me provava por muitas circunstâncias para ver o que havia em mim. Mas, na verdade, Deus ele sabe, ele já conhece. Jesus, por exemplo, quando Pedro ele disse que ia até a morte, ele já sabia que não ia. Ele até falava, você vai me negar. Ele conhecia Tomé, que era incrédulo. Então ele já nos conhece. Mas as provações, irmãos, elas nos ajudam a nos conhecer. A conhecer muitas vezes até onde a nossa fé vai. Então, as provações, né, ela produz perseverança e essa perseverança ela tem ação. E isso nos aperfeiçoa. Então, quando nós passamos por esses momentos, a nossa fé, a nossa vida cristã, ela vai sendo aperfeiçoada. Para que a gente alcance, complete a virtude, uma virtude, ou seja, para que a gente alcance maturidade, a maturidade de Cristo, para que a gente tenha consciência de Cristo. Amém? Eu queria terminar aqui, irmãos, com esse tema bem gostoso, muito edificante, e dizer para você que, por mais que nós passemos por sofrimentos, né, a Bíblia diz que naquele dia nós seremos coroados com Cristo também. E assim como nós morremos com Ele e sofremos com Ele, nós também seremos glorificados com Ele. Então todo o sofrimento que nós passamos aqui, ele nos aperfeiçoa, nós crescemos, mas um dia, irmãos, todo esse sofrimento, ele vai acabar. E um dia nós estaremos na glória com Ele, né? Face a face com Ele, podendo abraçá-lo, podendo contemplar o nosso Senhor Jesus e poder nos encontrar com os irmãos, com aqueles que estão aqui. Amém? Então, que você possa ser confortado, consolado com essa palavra, exortado com essa palavra como eu fui, e que nós possamos verdadeiramente viver a vida cristã, né, que é a vida que glorifica a Deus. Na verdade, irmãos, nós somos cultos ambulantes a Deus. A nossa vida tem que ser um culto a Deus, através daquilo que a gente fala, que a gente faz, que a gente mostra para os nossos irmãos ou aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Desejo que Deus te abençoe, que você tenha uma boa noite, que você possa ser edificado com essa palavra, assim como eu fui. Que Deus te abençoe, te aperfeiçoe e que você possa crescer na fé, no amor. Amém, irmãos? Um abraço, um beijo a todos, que você tenha uma boa e uma abençoada noite. Até mais!